Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para vocês que estão acompanhando as nossas videoaulas. Meu nome é Paulo Antônio Grau Monteiro de Castro, sou professor de Direito Civil, sou procurador do município de Belo Horizonte e estou aqui novamente com vocês pela via virtual, tentando aqui ajudá-los e ajudá-las mais um pouquinho no que diz respeito ao conteúdo atinente à prescrição e à decadência dentro do direito civil. Pois é, pessoal, no nosso último encontro, nós falávamos ali especificamente, ao final dele, sobre o artigo 190 do Código Civil, que estabelece que a exceção à defesa prescreve no mesmo prazo em que há pretensão. E eu disse, inclusive, que se tratava de uma inovação do Código de 2002 em relação ao Código de 16. Então, atenção, quando ainda vigorava o Código Civil de 16, era possível que uma pessoa em sede de defesa alegasse a existência de uma dívida prescrita. Agora não mais. Agora, se houver aí eventualmente a perda da pretensão em razão da prescrição, também haverá via de consequência por um imperativo lógico a perda da exceção, até porque nos termos da exata literalidade do artigo 190 do nosso Código Civil, a exceção prescreve no mesmo prazo em que prescreve também a pretensão. Beleza pura, gente? Tranquilo? Fizemos aqui então um breve resumo do nosso último encontro e nós prosseguimos a partir de agora com o estudo das disposições legais sobre prescrição e decadência. Aliás, meus caros, a partir deste momento eu vou projetar aqui para vocês o artigo 191 do Código Civil. Vou até pedir uma licença um minutinho, eu acabei aqui mudando e saindo da tela do Código Civil por um lapso meu, mas agora nós já chegamos aqui novamente no artigo 191, cuja projeção neste instante eu iniciarei. Vamos lá, gente? Então vamos lá. A projeção está aí. O artigo 191, ele cuida da possibilidade de renúncia da prescrição. Então vamos lá. 191, a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita. Então vamos ter atenção então para a primeira parte aqui agora do 191 que diz que a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita. Agora, gente, vamos ter também atenção para o restante do dispositivo, cuja explicação eu vou fazer com detalhes daqui a pouco. Vamos lá. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. Diz aqui, por fim, o 191 que tácita é aquela renúncia quando se presume ela de fatos do interessado que sejam incompatíveis com a prescrição. Então vamos lá, gente. Eu vou copiar o teor desse dispositivo, vou aqui transportá-lo para o nosso quadro de comunicações para que nós possamos prosseguir devidamente com a nossa explicação. Então vamos lá, gente. Eu estou aqui então preparando o quadro de comunicações, ele está quase pronto, tá? Já colei aqui o dispositivo. Vou fazer então a devida projeção. Só um segundinho. Vamos que vamos. Chegamos. É isso aí. Bom, pessoal, em primeiro lugar, então, vocês já podem perceber da própria literalidade aqui desse artigo 191 que sim, gente, é possível que haja renúncia à prescrição. Sim, é possível que haja renúncia à prescrição. Essa renúncia à prescrição, gente, ela pode se dar de duas maneiras. Essa renúncia pode ou ser expressa ou ela pode ser tácita, tá? Mas é importante que vocês percebam aqui o seguinte, eu vou até destacar aqui em caneta vermelha mesmo, não vai ser nem por marca-texto, não. Olha só, gente, para que seja possível, contudo, para que haja a possibilidade de renúncia à prescrição, em primeiro lugar, gente, deve essa renúncia à prescrição ser feita, vejam, sem prejuízo de terceiro.
Ou seja, em primeiro lugar, só é possível haver renúncia à prescrição, desde que essa renúncia à prescrição não gere prejuízo para a eventual terceira pessoa. E mais, gente, eu já vou adiantar aqui para vocês, essa renúncia à prescrição, ela também só pode acontecer, atenção, depois que a prescrição se consumar. Então, eu vou chamar aqui a atenção de vocês para esse item 1 e vou chamar a atenção de vocês aqui para esse item 2. Vamos lá, gente. Por enquanto, eu nem vou falar sobre renúncia expressa, nem vou falar sobre renúncia tácita. Eu vou falar, em primeiro lugar, sobre renúncia de um modo geral. Meus caros, pensem comigo. Quem será que é beneficiado pela existência de prescrição? Raciocínio. Será que é beneficiado pela existência de prescrição, no caso concreto, o credor, que é aquela pessoa que perde com a prescrição a sua pretensão? Ou será que é beneficiado com eventual renúncia à prescrição aqui, o devedor? Então vamos lá, gente. Vou até aqui refazer minha frase. Eu acho que pode ter ficado um pouquinho confuso, pode ter ficado um pouquinho truncado. Vamos repetir. Atenção. O que a prescrição prejudica? Quem que a prescrição prejudica? A prescrição prejudica o credor, que perde ali, veja só, a sua pretensão, ou será que ela prejudica o devedor? Gente, eu acho que é bastante claro. Agora eu deixei aqui a minha pergunta de maneira mais, digamos assim, simples de ser entendida, né? Eu tinha aqui me embananado um pouquinho com as palavras, mas pensem comigo, quem é que é beneficiado pela prescrição e quem é que é prejudicado pela prescrição? Se houver prescrição, gente, isso é bom para o devedor e é péssimo para o credor, vocês concordam? O credor não vai mais ter a pretensão, ele não vai mais poder exigir aquela ação ou omissão. Já o devedor, gente, ele vai ficar com aquele sorriso que vai grudar assim aqui na orelha de tão feliz. Por quê? Porque ele não poderá mais o quê? Ter ali aquela dívida dele exigida. Perfeito? Mas aí vamos pensar, pessoal. Quem é que eventualmente teria interesse em fazer uma renúncia da prescrição? Bom, gente, de novo. Se o devedor é aquela pessoa que é beneficiada pela prescrição, vai ser ele, eventualmente, que vai poder, se for o caso, e se ele quiser, renunciar a essa prescrição. Então vamos lá, pessoal, vamos pensar no seguinte exemplo. Suponhamos que eu, Paulo, esteja devendo R$ 1.000 para algum de vocês, tá? Esse algum de vocês não cobrou a dívida aqui no tempo que a lei autoriza e acabou acontecendo a prescrição, correto? Correto. Pessoal, será que mesmo tendo havido prescrição, eu, Paulo, posso, por livre e espontânea vontade minha, renunciar à prescrição? Posso. Existe a possibilidade de eu renunciar à prescrição de maneira expressa e existe a possibilidade de eu renunciar à prescrição de maneira tácita. Se eu renunciar à prescrição, gente, aquela dívida que não era mais exigível, volta a ser exigível. Vejam, eu estava beneficiado aqui pela prescrição. Se eu renunciar a ela, eu deixo de ser beneficiado pela prescrição naquele caso concreto. Vocês concordam comigo? Mas vamos lá, pessoal. Será que em qualquer caso aqui que o devedor pode eventualmente renunciar à prescrição? Não. Em primeiro lugar, gente, para que o devedor renuncie à prescrição, essa renúncia não pode eventualmente gerar prejuízo de terceiro. Se essa renúncia à prescrição gerar prejuízo para terceiro, eu já vou adiantar para vocês que se tratará de uma renúncia proibida e, portanto, eu já vou adiantar para vocês, será uma renúncia nula, tá? Nos termos do artigo 166, inciso 7º, segunda parte do Código Civil, será aqui, evidentemente, considerado nulo aquele ato pessoal que a lei proíbe, sem a lei dizer qual que é a sanção. Então, notem, se eu fizer uma renúncia à prescrição prejudicando o terceiro, essa renúncia à prescrição será nula, beleza? Paulo, como assim? O que seria uma renúncia à prescrição que prejudique terceiro? Vamos lá, pessoal, vamos pensar aqui no seguinte, tá? Vamos imaginar que eu devesse R$ 5.000 para o João e que eu devesse mais R$ 5.000 para o José, tá bom, gente?
A minha dívida para com o João prescreveu. Já a minha dívida para com o José não prescreveu. Pessoal, eu tenho que pagar o José, a dívida para com o José não prescreveu, beleza? E, curiosamente, nesse exemplo, eu tenho exatos R$ 5.000 para fazer o pagamento para o José. Vocês concordam, pessoal, que se eu tenho R$ 5.000 e eu só tenho essa quantia para pagar o José, vocês concordam comigo que se eu renunciar à prescrição para com o João, eu acabo prejudicando também o José, gente? Porque, vejam, eu tinha 5.000 aqui para pagar, tá? Eu tinha uma dívida prescrita para com o João, essa aí está prescrita, eu não sou mais obrigado a pagar. E eu tinha uma dívida para com o José. Eu tinha exatos R$ 5.000 para pagar o José e a dívida para com o José não está prescrita. Notem, se eu renunciar à prescrição em relação ao João, eu acabo prejudicando o José. Por quê? Porque, em tese, o João poderia aqui novamente me cobrar, e se o João conseguisse me cobrar, quem é que ficaria aqui a ver navios? O José. Deu para entender, gente? Então, nesse caso, por que eu não poderia renunciar à prescrição em favor do João? Porque nesse exemplo específico eu acabaria por prejudicar o José. Beleza, gente? Deu para acompanhar? Bom demais? Então vamos lá, pessoal. Então, em primeiro lugar, para a renúncia à prescrição ser válida, ela não pode prejudicar terceiros. Em segundo lugar, prestem muita atenção, isso aqui não cai em prova não, viu, gente? Isso aqui despenca. Não é admitida a renúncia à prescrição de maneira prévia. Somente se admite a renúncia à prescrição depois que a prescrição se consumar. Então, atenção, gente, somente se admite a renúncia à prescrição depois que ela se consumar, ou seja, somente depois que a prescrição tiver se verificado no caso concreto, é que o devedor poderá, se for o caso e se ele quiser, renunciar àquela prescrição. Paulo, por que isso? Calma, gente. Se vocês entenderem a lógica, fica muito mais fácil. Vejam, imaginem o seguinte. Imaginem se fosse possível que houvesse renúncia à prescrição de maneira antecipada, ou seja, antes de a prescrição se consumar. Suponhamos que eu, Paulo, me dirigisse a um banco, tá? Eu chego lá para o banco e falo assim, olha, eu quero R$ 50.000 emprestados. O banco vai lá e fala assim para mim, ó, Paulo, eu te empresto, tá? Mas eu só te empresto se você renunciar antecipadamente à prescrição para que eu cobre depois a dívida de você. Gente, vocês concordam comigo que se fosse possível essa renúncia antecipada, qualquer banco ou qualquer pessoa, por exemplo, que emprestasse dinheiro, estou dando um exemplo só, o mínimo que essa pessoa ia exigir é que para emprestar fosse ali verificado, no caso concreto, uma renúncia antecipada à prescrição? E é aí onde eu quero chegar, gente. Se fosse possível a renúncia antecipada à prescrição, todas as situações de dívidas que decorressem aqui de ajustes de vontade acabariam aqui por demandar, gente, os credores nesse caso, que os devedores renunciassem antecipadamente. E atenção, gente, se isso acontecesse em larga escala, pensem comigo, vocês concordam que isso aqui faria com que a prescrição se tornasse uma letra morta? Vejam, a prescrição, gente, ela existe nas relações privadas aqui nas situações que a gente está tratando, não é? Mas notem comigo que a prescrição ela tem uma razão de ser que diz respeito ao interesse público. Eu já falei para vocês, um dos principais fundamentos da prescrição diz respeito exatamente a quê? A segurança jurídica. Então, notem, se fosse possível aqui renúncia antecipada à prescrição, qualquer pessoa, por exemplo, que emprestasse dinheiro para outra ia querer exigir o quê? Ia querer exigir que acontecesse essa renúncia antecipada. Tá? O banco ia virar para mim e falar assim, olha, Paulo, eu só te empresto dinheiro se você renunciar à prescrição. E se isso acontecesse em larga escala, pessoal, isso talvez não acabasse com o instituto da prescrição, mas diminuiria muito a sua importância prática e, consequentemente, geraria problemas gravíssimos do ponto de vista da segurança jurídica. Já pensaram se o banco
exigisse de mim que eu renunciasse à prescrição e que, em razão disso, por exemplo, esse banco pudesse cobrar a dívida de mim para sempre, isso não ia prejudicar exatamente aquilo que eu mencionei, que é a tal da segurança jurídica? Pois é, pessoal. Então, notem, para que haja renúncia à prescrição por parte do devedor, essa renúncia, em primeiro lugar, não pode prejudicar terceiro, e, em segundo lugar, ela só pode acontecer depois que a prescrição se consumar. Então, vejam, se já tiver havido prescrição, eu posso renunciar a ela desde que não prejudique isso um terceiro? Posso. Agora, gente, será que eu posso fazer uma renúncia antecipada à prescrição? Não. Isso aqui é uma coisa tão simples, né, gente? Mas eu vou dizer para vocês, isso aqui não cai em concurso, não. Isso aqui despenca em concurso. É inacreditável o número de vezes que eu já vi isso aqui sendo cobrado em provas aqui de concursos públicos. Tranquilo, gente? Beleza? Ah, Paulo, mas o dispositivo também fala sobre renúncia expressa e sobre renúncia tácita. O que é uma renúncia expressa e o que é uma renúncia tácita? Pois bem, pessoal, renúncia expressa, a própria palavra diz. A pessoa renuncia à prescrição expressamente. Paulo, como assim? Exemplo. Suponhamos que eu seja devedor, que isso não prejudique terceiro e que a prescrição já esteja consumada. Aí eu vou lá e falo assim, credor, eu estou renunciando à prescrição. Isso aqui é expresso, gente. Eu falei expressamente que eu estou renunciando à prescrição. Beleza? Tranquilo? Isso é uma renúncia expressa. Expresso é aquilo que é o quê, gente? É aquilo que eu falo, ou escrevo, ou manifesto de um modo geral, de forma o quê? De forma positiva. Tá? Eu vou lá e falo assim, olha, eu estou renunciando à prescrição. Só que, de outro lado, gente, também existe a possibilidade de haver uma renúncia tácita à prescrição. O que é tácito? Gente, é simples. Por aqui exclusão, vocês haverão de convir comigo que tácito é aquilo que não é expresso. Vocês haverão de convir comigo que tácito é aquilo que não é expresso. Ah, Paulo, mas quando que eu poderei estar diante de uma renúncia à prescrição que não seja expressa? Aí é o que diz a parte final do 191, que eu inclusive estava projetando para vocês agora há pouco. Tácita será a renúncia à prescrição quando ela decorrer de fatos do interessado que sejam incompatíveis com a prescrição. Paulo, como assim fatos do interessado incompatíveis com a prescrição? Vou dar dois exemplos interessantes para vocês. Primeiro exemplo é o seguinte: eu estou numa situação em que eu sou devedor, tá? Eu sou devedor. Essa renúncia minha não vai prejudicar terceiro e a prescrição já está consumada, beleza? Ou seja, todos os requisitos estão presentes. Aí eu vou lá, gente, você sabe o que eu faço? Eu vou lá e pago aquela dívida que já está prescrita. Se eu pago uma dívida que já está prescrita, eu pratico um ato que é incompatível com a prescrição. E aqui, por um imperativo lógico, a lei considera o seguinte: a lei considera que se eu pago por uma dívida que já está prescrita, isso significa que eu, Paulo, tacitamente renunciei à prescrição. Vocês lembram que eu disse que, em havendo prescrição, a dívida continuava, mas ela só não era mais exigível? Pois é, se eu, mesmo beneficiado pela prescrição, vou lá e espontaneamente pago, o que eu pratiquei? Eu pratiquei uma renúncia tácita a essa prescrição. Deu para entender esse exemplo, pessoal? Então, o primeiro exemplo categórico que nós temos de renúncia tácita à prescrição é qual? É o pagamento da dívida que já esteja prescrita. Beleza? Paulo, qual seria o segundo exemplo que você prometeu que ia falar conosco? Pessoal, o segundo exemplo é o seguinte: aqui eu sou o devedor, a minha renúncia não prejudica o terceiro e a prescrição já está consumada. Mas vocês sabem aqui no que vai consistir a minha renúncia tácita? No seguinte: eu vou lá e falo assim, credor, eu reconheço que eu devo. Então eu vou lá, gente, e eu reconheço que eu devo, mesmo estando a dívida prescrita. Meus caros, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que se o devedor reconhece aqui a existência de uma dívida que já esteja prescrita, isso vai implicar uma renúncia tácita à prescrição nos termos do artigo 191 do Código Civil, parte final. Por quê? Porque reconhecer uma dívida prescrita para a doutrina e para a jurisprudência representa um ato que é incompatível com a prescrição.
Beleza pura, gente? Deu para entender, então, esse dispositivo que trata da renúncia à prescrição? E deu para entender aqui quando que é possível e quando que não é possível essa renúncia? Deu para entender também o que que é a renúncia expressa e o que que é a renúncia tácita? Tamo junto? Podemos prosseguir, gente? Bom demais. Então, a gente trabalhou aqui e agora o artigo 191 do Código Civil. Eu vou voltar aqui mais uma vez para a projeção do código. Sim, ela está aqui no nosso browser. Eu vou mostrar para os senhores e para as senhoras o que diz o nosso artigo 192 do Código Civil. Esse aqui é de mais fácil entendimento. Eu nem vou precisar de eventualmente transcrevê-lo lá para o quadro de comunicações, não. Vejam, 192 do Código Civil. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. E vejam, esses prazos de prescrição eles não podem ser alterados por acordo das partes, nem para serem aumentados, nem para serem diminuídos. Por quê? Porque, tal qual eu já tinha adiantado, em primeiro lugar, prescrição é uma matéria eminentemente legal. Prescrição é uma matéria eminentemente legal e, via de consequência, os prazos prescricionais estão dispostos exatamente na própria lei, tá? Essa é a primeira observação que eu faço, mas eu vou também fazer uma segunda. Imagine o seguinte: se fosse possível, eventualmente, que as partes aqui alterassem, mediante acordo, os prazos de prescrição, nós poderíamos ter situações como, por exemplo, a seguinte. Vejam, suponhamos que eu me dirigisse a um banco, pedisse dinheiro emprestado, aí o banco fala assim: olha, Paulo, eu te empresto, desde que você concorde que o prazo prescricional para a cobrança dessa dívida vá ser de 100 anos. Gente, vocês concordam que isso aqui também geraria sérios prejuízos àquela finalidade muito importante da prescrição, que é a de proteger a segurança jurídica? Pois é. E da mesma maneira, gente, se houvesse aqui diminuição desses prazos de prescrição, a gente também acabaria tendo ferida em alguma medida essa segurança jurídica, tá? Saibam do seguinte: os prazos de prescrição estão dispostos na lei e a lei, gente, ela vai ali fixar o prazo de acordo com cada situação. Sendo certo que, nos termos desse artigo 192, que eu ora projeto para os senhores e para as senhoras, os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Atenção, nem para aumentar, nem para diminuir. Beleza, gente? Tranquilo? Prosseguindo, gente, 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Repito, a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Paulo, o que significa isso? Eu explico para vocês, gente. Especialmente para aquelas pessoas que ainda estão aí no comecinho do curso de Direito e que ainda não sabem muito bem como que funciona o judiciário, eu vou só explicar aqui uma coisa bem rapidinho. O judiciário, gente, de um modo geral, ele funciona da seguinte maneira: existem graus de jurisdição, sendo que aqueles graus que estão acima acabam tendo uma posição hierarquicamente superior em relação àqueles graus que estão abaixo. Então, só para dar um exemplo, gente, nós temos exceção a isso que eu vou falar? Temos, tá? Mas suponhamos que eu ajuizasse uma ação, tá? E essa ação, como ela está na regra geral, ela vai ser distribuída perante um juiz de primeira instância, tá? Ou uma juíza de primeira instância. Eu vou falar assim, um juízo, tá? Porque aí a gente tem uma situação que não vai nem para o masculino, nem para o feminino. Pois bem, gente, eu ajuizo então uma ação, suponhamos, contra o banco HSBC, porque o meu nome foi indevidamente negativado junto aos cadastros de restrição de crédito. Eu peço que meu nome seja limpo, eu peço ali indenização por danos morais, entre outras coisas. Vamos supor, gente, que o juízo de primeiro grau julgou os meus pedidos improcedentes. Se eu aqui não concordar com essa decisão, como de fato eu não concordo nesse meu exemplo, eu vou recorrer dessa decisão. E quem é que vai julgar esse recurso? O grau hierarquicamente superior, tá? Vamos supor que eu tinha ajuizado a ação na justiça comum, tá? Quem vai julgar aqui esse meu recurso vai ser o Tribunal de Justiça. No meu exemplo, vamos supor que eu movi em Minas Gerais, vai ser o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Beleza? Tranquilo?
Ah, Paulo, então, se o tribunal for lá e reformar a sentença do juiz, essa decisão do tribunal que vai valer? Exatamente, tá? Mais ou menos assim. Aqui no Brasil, inclusive, nós temos situações em que há até outros graus, tá? Nós podemos, eventualmente, por exemplo, recorrer dessa decisão do TJ para o STJ, para o STF, e por aí vai. O 193, gente, está dizendo que a prescrição ela pode ser alegada pela parte a quem aproveita em qualquer grau de jurisdição. Então vamos lá, pessoal. Vamos supor que o banco HSBC tivesse comido mosca e não tivesse alegado eventual prescrição que o beneficiava em primeira instância. Mas ele foi lá e alegou essa prescrição em segunda instância. Será que ele podia fazer isso? Nos termos do 93, podia, tá? A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveite. Agora, gente, eu vou deixar uma observação para vocês. Quem aqui for calouro de direito talvez não vai entender. Quem já estudou um pouquinho mais de direito vai. Nesse ponto específico, eu queria dizer para vocês que, embora sim a prescrição possa ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita, existem algumas situações específicas, sobretudo quando nós estamos tratando de tribunais superiores, nas quais não se pode alegar matéria que não tenha sido alegada anteriormente. É o seguinte, pessoal, quando nós estamos falando, por exemplo, de dois recursos bem específicos, como é o caso do recurso especial que vai para o STJ e o recurso extraordinário que vai para o STF, a parte ali que recorre, ou no recurso especial para o STJ ou extraordinário para o STF, ela não pode discutir matérias, e assim diz para nós a legislação processual, ela não pode discutir matérias que ela não tenha discutido anteriormente. Ou seja, para recurso especial, por exemplo, e para recurso extraordinário, por exemplo, a matéria tem que ter sido pré-questionada, ela já tem que ter sido discutida nas instâncias ordinárias, que é o caso do juízo de primeiro grau e é o caso do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, tá? Essa observação, pessoal, de novo, ela é mais relevante não para o calouro ou para a pessoa que está no comecinho do curso de Direito. Ela é mais relevante para aquela pessoa cujos estudos já são um pouquinho mais avançados. Então, atenção, você que já estudou o processo, você precisa de saber isso que eu falei. Você que ainda não estudou processo civil, você ainda pode esperar um pouquinho para entender isso que eu falei. De novo, beleza, a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte quem aproveita. Porém, gente, se essa prescrição ela eventualmente for alegada em recurso especial e em recurso extraordinário, é essencial nos termos da legislação processual que essa matéria tenha sido discutida anteriormente, visto que, do contrário, se você inovar aí nesse recurso especial e nesse recurso extraordinário, sabe o que vai acontecer com o seu recurso? O seu recurso vai tomar bomba, tá? Beleza pura, gente? Tranquilo? Vamos para o 194. Paulo, mas o 194 foi revogado pela Lei Federal número 11.280 de 2006. Por que você vai falar dele conosco? Pelo seguinte, pessoal, o que aconteceu aqui com esse artigo 194? Atenção, o artigo 194 dizia que o juízo não podia reconhecer a prescrição de ofício. Então, o 194, que está revogado, dizia ali que o juízo não podia reconhecer de ofício a prescrição, salvo quando beneficiasse pessoa absolutamente incapaz. Era o que dizia o 194, tá? Paulo, o que significa o juízo reconhecer algo de ofício? Gente, o juízo reconhecer algo de ofício significa o juízo reconhecer esse algo sem que ele tenha sido provocado pela parte que vai ser ou que iria ser beneficiado por esse algo. Pessoal, como que se provoca o juiz, gente? Como que o juízo é provocado? É você chegando lá para o juízo e fazendo assim careta, pessoal? Claro que não, né, gente? O juízo é provocado mediante uma petição que contém um pedido que a ele é dirigido, tá? Vejam, nas situações em que o juízo pode se manifestar de ofício, ele não precisa de ser provocado para atuar. Por isso que se fala de ofício, sem provocação. Agora, gente, nas situações em que o juízo não pode se manifestar de ofício,
para que ele se manifeste, é necessário que a parte interessada provoque a sua manifestação, tá? Eu vou dizer o seguinte para vocês, gente. A antiga lógica do 194, que hoje foi revogado, hoje assim, né, desde 2006 foi revogado, né, gente? Fazia mais sentido. Vocês sabem por quê? Porque, vejam, eu não disse para vocês agora há pouco que a prescrição pode ser objeto de renúncia? E como que se interpretava quando ainda valia aqui o 194, quando ainda vigorava o 194? Interpretava-se o seguinte: se eu estou cobrando uma dívida de alguém, essa dívida está prescrita, mas o devedor não alega prescrição em sua defesa, entendia-se que aquele devedor renunciou à prescrição. Era assim que se entendia, tá bom, pessoal? Só que por que esse 194 foi revogado? Esse 194 ele foi revogado, gente, sobretudo por conta de pressão da parte dos magistrados. Paulo, como assim? Gente, pensem comigo. Imagina o seguinte: você é juiz ou você é juíza. O que vocês acham que é mais fácil? Vocês acham que é mais fácil dar uma sentença dizendo que a dívida está prescrita? Tudo bem, né? Essa sentença é de mérito. Mas vocês acham que é mais fácil dar uma sentença dizendo que a dívida está prescrita? Ou vocês acham que é mais fácil dar uma sentença analisando se aquela dívida é devida mesmo, ou se não é, se está certo de cobrar ou se não está? Vejam e percebam que dizer que a dívida está prescrita é muito mais fácil numa sentença, tá? E a partir do momento em que se permitiu realmente que os juízes reconhecessem prescrição de ofício em qualquer caso, isso facilitou o trabalho dos juízes, isso facilita com que eles ali deem sentença e colabora, inclusive, para quê, pessoal? Para a diminuição do nível de processos pendentes de julgamento. Basicamente é isso que a gente tem, tá? Ah, Paulo, mas isso gera um problema? Em certa medida gera. Por quê? Porque vamos supor, gente, que o juízo reconheça a prescrição de ofício, ou seja, sem provocação do devedor em sede de defesa, mas o devedor ele queria pagar. Vamos supor que o devedor aqui quisesse anunciar a prescrição. Como é que fica nesse caso? O juiz vai lá, declara a prescrição, mas o devedor queria renunciar. Bom, pessoal, isso hoje tem sido trabalhado da seguinte maneira. Tem se considerado que numa situação como essa, o ideal é que o juízo intime o devedor para dizer se ele pretende ou não pretende renunciar à prescrição. Se esse devedor renunciar à prescrição, o juiz vai deixar o processo prosseguir. Agora, se esse devedor não renunciar à prescrição, o juiz poderá, evidentemente de ofício, ou seja, mesmo que não haja provocação, reconhecer a existência daquela prescrição no caso concreto. Deu para acompanhar, pessoal? Bom demais? Tranquilo? 195, gente. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou que não a alegarem oportunamente. Primeira observação, pessoal. Por que o 195 só fala de relativamente incapazes? Mais para frente vocês vão entender melhor, mas eu já adianto. Atenção, atenção, atenção. Vocês vão ver daqui a pouquinho que não corre prescrição contra absolutamente incapazes. Ou seja, se a pessoa é absolutamente incapaz, contra ela, enquanto ela tinha aí essa incapacidade absoluta, não corria prescrição. Beleza? Tá até aqui no 197, inciso, vejam só, inciso, peraí, na verdade não é 197 não, 198, desculpem. 198, inciso 1º, não corre a prescrição contra os incapazes que trata o artigo 3º. Depois eu vou lá para esse dispositivo, tá? Mas vamos lá, gente. Contra os relativamente incapazes corre a prescrição? Sim, contra os relativamente incapazes corre. Contra as pessoas jurídicas corre a prescrição? Também corre, claro. Mas por que esse artigo traz esse dispositivo específico em relação a relativamente incapazes e em relação a pessoas jurídicas? Por uma razão simples, pessoal. Primeiro, relativamente incapazes, eles precisam de ser o quê, gente? De ser assistidos para que possam praticar vários dos atos da vida civil, não é isso? Eles são assistidos por quem, pessoal? Ou por seus pais, ou por seus tutores, ou até por seus curadores, não é mesmo? Então, notem, se esses pais, tutores ou curadores tiverem sido inertes, se tiverem dado causa à prescrição, esse relativamente incapaz depois
poderá mover ação contra esse representante dele, né, gente? Na verdade, aqui, contra esse assistente dele, que o quê? Que deu causa à prescrição. A mesma lógica também vale para aquele, realmente, assistente ou representante legal que não tenha alegado eventual prescrição que beneficiava aquele relativamente incapaz. Mesma lógica vale para a pessoa jurídica, gente? Sim, a pessoa jurídica ela tem personalidade? Tem. Só que a pessoa jurídica, ela tem personalidade, mas no fim das contas, quem vai manifestar a sua vontade é uma pessoa natural que a representa, vocês concordam? Se essa pessoa natural que representa a pessoa jurídica ou der causa à prescrição que prejudica a pessoa jurídica, ou não alegar prescrição numa situação em que a prescrição beneficia essa pessoa jurídica, gente, essa pessoa jurídica poderá o quê? Poderá cobrar na via judicial os prejuízos causados por quem? Por esse seu representante legal. Perfeito? Tranquilo? Bom demais? E 196 diz o seguinte, pessoal, atenção, a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. A prescrição, então, iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Pessoal, a prescrição ela corre contra quem? A prescrição ela corre contra o credor e, de outro lado, ela corre a favor de quem? Ela corre a favor do devedor. Gente, eu já falei, vou repetir, a prescrição ela é boa para o devedor, logo ela corre a favor do devedor. Já, de outro lado, ela é ruim para o credor, logo ela corre contra o credor. Tá bom, gente? Vamos supor que o credor tenha morrido. Tá bom, gente? O credor morreu. Aquela prescrição que estava correndo contra o credor continua correndo contra o sucessor desse credor, tá bom, gente? Então, notem, vamos supor que eu seja o credor, eu morri. Os meus herdeiros poderão cobrar essa dívida? Poderão cobrar essa dívida do devedor, tá? Mas aquele prazo de prescrição que já estava correndo contra mim, continua correndo contra os meus sucessores, sem ser suspenso e sem ser interrompido. Então vamos lá, gente. Vamos supor que era um prazo de 5 anos para cobrar uma dívida. Já tinha passado 1 ano e eu morri. Quanto tempo que os meus sucessores terão para cobrar essa dívida? Terão mais 4, né? Eram 5. Já tinham se passado 1, sobram 4. De novo, a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor, sendo que, nesse caso, a toda evidência, nos termos do 196, esse prazo prescricional aqui, salvo eventual outra hipótese que a gente vai estudar para depois, esse prazo não vai ser suspenso, nem interrompido, nem impedido. Beleza pura, pessoal? Tamo junto? Tamo tranquilo? Bom demais? E aí, gente, tá dando para acompanhar bonitinho? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, para a gente poder, então, prosseguir com os nossos estudos. Bom, gente, o próximo assunto, e esse assunto também tem a ver com vários dispositivos legais, é o assunto referente ao impedimento e à suspensão da prescrição. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou explicar para vocês, em primeiro lugar, o que é impedimento e suspensão da prescrição, e até depois eu já vou adiantar para vocês o que é a chamada interrupção da prescrição. São 3 institutos que vocês têm que dominar, viu, gente? Eu usei aqui uma mão para falar de 2 deles, que são o quê? Que são o impedimento e a suspensão da prescrição, e usei a outra mão para falar do terceiro deles, que é a interrupção da prescrição. Por que eu falei desses 2 juntos e desse terceiro separado? Pelo seguinte, pessoal, é porque suspensão e impedimento da prescrição são assuntos bastante semelhantes. Já a interrupção da prescrição já vai ter aqui algumas diferenças que eu vou ter que trabalhar com o devido cuidado junto aos senhores e junto aqui também às senhoras. Beleza pura, gente? Tranquilo? Então vamos lá. O que é o impedimento e a suspensão da prescrição em primeiro lugar? Bom, pessoal, existem certas circunstâncias em que a prescrição não irá correr, tá? Ela simplesmente não corre. E por que a prescrição, nesses casos, não vai correr na forma do que estabelece a lei? É porque a lei entendeu que aquelas situações específicas por ela listadas
merecem um tratamento especial. A lei entendeu que aquelas situações específicas devem ser tratadas de modo a que o prazo prescricional nesse período não esteja correndo. E atenção, gente, o que vai ser o impedimento, o que vai ser a suspensão da prescrição? Atenção, pessoal, se houver alguma dessas causas que eu vou mencionar para vocês, mas o prazo prescricional não tenha nem sequer começado a correr, ele não tenha nem sequer iniciado a sua contagem, nós estaremos diante de uma causa impeditiva, nós estaremos diante de um impedimento à prescrição. Então, vejam, causa impeditiva vai se dar naquela situação em que a prescrição não corre, mas em que ela sequer começou a correr. Ah, Paulo, o que é a causa suspensiva? Gente, só se suspende aquilo que começou. Então, a causa suspensiva, ela se faz presente naquela situação em que a prescrição começou a correr, mas por algum motivo ela se paralisou, claro, antes que ela chegasse ao seu final. Vamos supor que aqui, gente, está o início do prazo prescricional, aqui estaria em tese o seu final. Se a prescrição começou a correr e no meio do caminho aqui ela se paralisou, nós estaremos diante de uma hipótese de suspensão. Agora, gente, se a prescrição está aqui no comecinho, se ela não começou nem a correr, e aqui nós temos alguma dessas causas, nós estaremos então diante de um caso de impedimento, tá? No impedimento à prescrição, à contagem dela, essa prescrição nem sequer iniciou e ela não vai poder se iniciar. Se ela, todavia, já tiver começado e houver alguma dessas causas que eu mencionei, ela vai ser suspensa, ela vai parar nesse ponto aqui, e se a causa que fez com que ela parasse e desaparecer, ela volta a correr do ponto em que ela parou. Então, notem, no impedimento aqui à prescrição, a prescrição nem sequer começou a correr, e claro, desaparecendo essa causa impeditiva, essa prescrição que não tinha começado a correr, vai começar a correr, beleza? Aquela prescrição, então, que não tinha começado a correr, com o desaparecimento de eventual causa impeditiva, vai começar a correr, beleza? Ah, Paulo, e se for ali uma causa suspensiva? Se for uma causa suspensiva, pessoal, aquela prescrição ela tinha começado a correr, não foi? Aí ela parou de correr por causa da causa suspensiva. Se a causa suspensiva desaparecer, a prescrição continua correndo do exato ponto em que ela tinha parado. É assim que funciona com o impedimento e é assim que funciona com a suspensão. Ó, gente, eu ainda não vou descer a muitos detalhes no que diz respeito à interrupção, mas eu já vou adiantar para os senhores e para as senhoras o seguinte. Na interrupção, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Se, porventura, houver interrupção da prescrição, a prescrição vai voltar a ser contada do zero. A interrupção da prescrição faz com que a prescrição volte a ser contada do zero. É como se você zerasse o cronômetro da prescrição, se eu assim fosse dizer. Beleza, gente? Mas, de novo, por enquanto nós estamos focados em impedimento e em suspensão. Só depois que nós vamos trabalhar aqui a figura da interrupção da prescrição, beleza? Então vamos voltar para o Código Civil para vocês verem algumas coisinhas e para, inclusive, vocês comprovarem que o que eu falei é verdade? Então vamos lá, gente. Eu vou projetar de novo o Código Civil aqui para vocês. Atenção, pessoal. A seção 2, então, aqui, ela vai falar das causas que impedem ou suspendem a prescrição. Notem aqui que essas causas que estão no 197, no 198 e no 199, todas elas, a depender do caso, não vou dizer todas, tá? Mas muitas delas, a depender do caso, podem ser ou impeditivas ou suspensivas, vai depender do caso concreto. Então vamos lá, gente. 197, não corre a prescrição. Inciso 1º, entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Paulo, isso é causa impeditiva ou suspensiva? Depende, eu vou dar exemplo aqui para vocês, mas antes disso eu vou dizer assim, por que existe esse dispositivo? Gente, pensem comigo. Será que faria sentido, assim, do ponto de vista racional, que a lei incentivasse que um cônjuge movesse uma ação judicial contra o outro cônjuge? Ô, gente, eu costumo brincar aqui que num caso como esse, né, se um cônjuge eventualmente movesse uma ação judicial contra o outro cônjuge, poderia haver algumas consequências graves, né? Inclusive a realização de greve, tá? Para bom entendedor, meia palavra basta, tá bom, gente? Isso aqui é só uma brincadeira, viu, gente? Só uma brincadeira, tá?
Mas assim, certamente, se eventualmente um cônjuge movesse uma ação indenizatória, por exemplo, contra o outro, isso não ia fazer muito bem para o casamento. Vocês concordam comigo ou não concordam? Eu acho que vocês concordam comigo, né? Então, olha só como que a lei é sábia, tá? Olha só como que a lei é sábia. Vamos supor o seguinte, pessoal, ainda não casei, não, mas qualquer hora eu caso, viu? Tá chegando a hora, tá chegando a hora, tá certo? Minha noiva, gente, ela é insana, né? Casar comigo, né? Que coisa horrorosa. Nem vocês aqui, que só me aguentam durante as aulas, estão querendo me ver na frente. Imagina casar comigo, gente. Tadinha da minha noiva, né? Pessoal, mas que bom que ela tá apaixonada por mim, né? Ainda bem, né, gente? Eu me dei bem nessa aqui, não me dei bem? Mas vamos seguindo, pessoal. Vamos supor que acontecesse o seguinte, tá? Ó, gente, eu vou usar aqui a minha noiva, espero que ela não fique brava, tá? Vamos supor, pessoal, que eu me casasse aqui realmente, que eu estivesse casado aqui realmente com a minha querida noiva, tá? Eu aqui nesse exemplo estou casado com ela, tá? E num belo dia, ela vira para mim e fala assim: vamos supor que eu tivesse uma casa com piscina, tá? Ela vira para mim e fala assim: Paulo, Paulo, o que que você acharia? O que que você acharia se você encontrasse 100 mil reais na piscina? Eu ia falar assim, não, meu bem, eu acho que eu ia adorar. Aí ela fala assim, vem cá ver, quando eu chego, pessoal, essa minha esposa, ela estava ali manobrando o carro, caiu com o carro dentro da piscina e realmente o valor do carro, que é de 100 mil reais, foi parado dentro da piscina. Pessoal, esse carro é meu, tá bom? Eu estou supondo que seja meu. Vocês concordam aqui que a minha esposa me causou prejuízo, gente? Causou ou não causou? Causou, tá? Isso aqui, gente, é uma situação em que a minha esposa violou um direito meu, não violou, gente? Ela causou a mim um dano patrimonial. Ela ali destruiu o meu carro. Beleza pura, gente? Aí eu digo para vocês, com a violação desse meu direito patrimonial, nasceu uma pretensão, não nasceu, gente? E essa pretensão, ela se extingue pela prescrição no prazo ali que a lei fixa para essa situação específica. Vou até adiantar para vocês. Nesse caso, pessoal, é um prazo de 3 anos, tá? Depois eu vou mostrar para vocês qual que é o dispositivo que fala disso, tá? É uma pretensão de reparação civil, prazo prescricional nesse caso de 3 anos. Vejam, eu tenho então 3 anos para cobrar da minha esposa essa dívida, não tenho, gente? Tenho. Mas eu faço a seguinte pergunta: vocês acham que é fazer bem aqui para o meu casamento, nessa situação hipotética, que eu movesse uma ação indenizatória em face ali da minha esposa, gente? Com certeza não ia fazer bem, não. Não ia ser legal para o nosso casamento, não ia ser bom. E aqui, então, a lei, de modo muito sábio, diz, portanto, que não corre a prescrição entre os cônjuges, vejam, enquanto estiver ali a sociedade conjugal presente. Ou seja, pessoal, se eu, por exemplo, me divorciar da minha esposa nesse caso, a partir do momento em que houver o divórcio, encerra-se a sociedade conjugal, eu deixo de ser cônjuge dela, e aí começa a contar o prazo prescricional. Então, nesse primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, gente, nós temos uma situação em que essa circunstância que eu mencionei vai ser uma causa impeditiva do curso da prescrição. Nesse exemplo, gente, o ato ilícito já aconteceu durante o casamento, o prazo prescricional nem tinha começado, ele só vai começar a correr aqui com o quê? Com a situação que eu disse para vocês, que é do divórcio. Deus nos livre e guarde, né? Eu acho que ninguém aqui, em sã consciência, gosta de enfrentar divórcio, né, gente? Deus nos livre e guarde. Eu não quero isso, não. Quero casar para ficar junto para sempre, né? Para sempre inteiro, né? Porque um dia, infelizmente, a gente vai vestir o pijama de madeira, né? Mas vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos. Não vou ficar fazendo piada com isso, não, tá? Eu já tenho que ficar fazendo piada com isso o tempo todo em aula de direito das sucessões, né? Não vamos trazer essas coisas para o Civil 1, não, porque eu não quero também ficar falando demais de morte, não. Eu já falo tanto disso aí no direito das sucessões, a gente já está vendo tantas situações como essa, em razão aqui do Covid-19 também, né, pessoal? Então vamos evitar falar disso, tá? Mas continuando, gente, vou mudar o exemplo. Aliás, vou falar aqui com vocês de um exemplo que caiu numa prova fechada de um concurso. Eu só não lembro qual que é o concurso, não. Mas o caso é o seguinte, pessoal. O caso é o seguinte. Uma moça,
resolveu ali procurar um médico para fazer uma cirurgia de implante de próteses mamárias. Aí ela combinou o seguinte com o médico, eles concordaram com isso, tá? Seriam, sei lá, eu não sei quanto que custa uma cirurgia como essa, não. Seriam R$ 5.000 ao todo os honorários do médico, sendo que aqui a moça pagaria 2.500 antes da cirurgia e mais 2.500 depois dessa cirurgia. Beleza, gente? Tranquilo? O médico recebeu ali os primeiros 2.500, fez a cirurgia, mas depois da cirurgia a moça acabou não pagando para o médico os 2.500 que estavam faltando. Beleza, pessoal? Aí, estando vencida a dívida, está violado o direito, vocês concordam? E violado o direito, nasce para o titular a pretensão é essa que se extingue pela prescrição. Nesse caso específico aqui, eu já vou dizer para vocês que o prazo prescricional é de 5 anos, tá bom, gente? Depois eu mostro o dispositivo que trata disso, mas é um prazo prescricional de 5 anos, por quê? Porque é uma pretensão para a cobrança de honorários por parte de um profissional liberal. Médico é profissional liberal, ele está ali querendo cobrar seus honorários. Essa pretensão está sujeita a um prazo prescricional de 5 anos. Beleza, gente? Aí ocorreu o seguinte, olha só que questão maluca, hein, gente? Falaram assim, olha, a moça não tinha pago a dívida, passou um ano, tá? E passado um ano, esse médico encontrou essa moça num pub, conversa vai, conversa vem, e eles se casaram, tá? Então, depois de um ano ali de estar vencida a dívida, os dois se casaram. Com o casamento, gente, o que aconteceu? Aquele prazo que já tinha corrido ali um ano, ele ficou o quê? Ficou suspenso com o casamento. Só que, infelizmente, depois de um tempo, gente, o casal se divorciou. Com o divórcio, o que aconteceu, hein, galera? Voltou a correr o prazo prescricional. Vejam, depois do divórcio, quanto tempo que o médico vai ter para cobrar essa dívida, hein, galera? Depois do divórcio, aqui nesse caso concreto, ele tem mais 4 anos. Por quê? Porque ele tinha ali, desde o início, 5 anos para cobrar, tinha passado um ano, tá bom? Passado esse um ano, ele se casou com a devedora, tá? Com o casamento, aquele prazo prescricional se suspendeu nesse exemplo agora. Por que agora é suspensão? Porque ele tinha começado a correr, parou, e notem, com o divórcio ele voltou a correr do ponto que ele tinha parado. Quanto a pessoa que o médico ainda tem de prazo, então, depois do divórcio? Tem mais 4 anos para cobrar. Beleza, gente? Deu para acompanhar, então, o raciocínio? Bom demais? Meus caros, eu vou continuar aqui com as nossas explicações sobre suspensão e impedimento da prescrição no nosso próximo encontro, porque a gente até já ultrapassou um pouquinho os nossos 50 minutos regulamentares. Ah, Paulo, mas passou aqui porque houve VAR. Foi isso? Não, gente. Futebol está ficando de um lado bom com o VAR, né? Mas está ficando chato também, porque aqui no Brasil, principalmente, o VAR demora tanto, né? São tantos minutos de acréscimo. Esse negócio às vezes gera até aflição, né? Mas vamos que vamos, pessoal. Observações à parte, vou fazer aqui o encerramento desse nosso encontro. Nesse nosso encontro de agora, nós tivemos a oportunidade aqui de trabalhar com o quê, pessoal? De trabalhar aqui com a renúncia à prescrição, tá? Expliquei para vocês o que renúncia expressa a prescrição, expliquei o que é renúncia tácita, expliquei quando também pode e quando não pode se dar a renúncia à prescrição. Falei para vocês que os prazos de prescrição não podem ser nem aumentados nem diminuídos por vontade das partes. Falei também para vocês que a prescrição hoje pode sim ser reconhecida de ofício pelo juiz. Falei para vocês que a prescrição ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveite. Falei também para vocês que os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação ali contra os representantes ou assistentes que derem causa à prescrição ou não a alegarem oportunamente. Falei também, gente, que a prescrição iniciada contra alguém continua a correr contra o seu sucessor. E, por fim, a gente começou a trabalhar aqui o que são as causas impeditivas e suspensivas da prescrição e começamos, inclusive, a trabalhar as hipóteses de impedimento de suspensão. Trabalhamos aqui a primeira delas, que diz respeito àquelas circunstâncias, gente, de não correr prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Meus caros, até o nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigado. Valeu, 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 viu, gente? Tamo junto.